Perpetua, o podcast do Cindy Jorge. Hoje, a gente conversa sobre a festa de encerramento dos 80 anos do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. 80 anos que foram completados no ano passado e que se decidiu comemorar a cada mês durante um ano até os 81. Então, no próximo dia 12 de setembro, nós temos esta festa comemorativa. E uma das jornalistas, grandes jornalistas que temos no nosso estado e que faz parte do grupo de organização da festa, é a nossa querida e linda Estela Pastore. Estela, seja muito bem-vinda ao sindicato, que é a tua casa também, né? E vamos, antes de perguntar sobre a festa, eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo te conhecessem um pouco mais. Quem é a jornalista Estela Pastore? Oi, gurias, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme, né? Primeiro, estar no sindicato, onde eu me sinto muito em casa. E estar com vocês, com a generosidade de me convidarem para estar aqui nesse momento. E num momento tão, eu acho, valioso, dos 80 anos do nosso sindicato, que pode parecer pouco, mas é um evento muito importante, né? Nesses tempos em que a nossa profissão, a nossa categoria foram profundamente atacados, e nós, inclusive, como corpos do jornalismo, somos alvo, né? Então, fomos e somos alvo, e no Brasil isso ficou muito intensificado, né? Nos últimos anos. Então, estar aqui no sindicato e os jornalistas estarem organizados e comemorando os 80 anos tem um valor muito especial nesse momento. É por isso que eu me sinto muito bem de estar aqui, como mais um apoio, uma força coletiva para a gente defender realmente o que é a liberdade, e não a liberdade da extrema-direita, que é outro tipo de liberdade, mas uma liberdade para toda a sociedade, uma sociedade livre, com livre pensamento, e onde a qualidade da informação seja muito valorizada em tempos de fake news, e que sequestra governos, e que sequestra a mente das pessoas, e que toma a verdadeira liberdade do pensamento com as big techs, enfim, por isso que eu estou muito contente de estar aqui. Mas, falando de quem é a Estela Pastore, jornalista, eu sou formada há 32 anos pela Unicinos. Eu fui muito feliz no curso, conheci gente muito bonita, que são minhas amigas até hoje, que são também da direção desse sindicato, e professores que estão aí. Então, eu me senti muito feliz fazendo jornalismo, e me sinto também muito feliz pela escolha que eu fiz. Não financeiramente, isso não é um... Mas me sinto muito bem nessa profissão, que eu acho que ela é muito valiosa, muito honrosa e muito rica, né? Eu tenho uma trajetória que é muito maior nas assessorias de imprensa, especialmente governamentais, em locais onde eu me senti também muito bem, muito confortável. Eu sempre trabalhei, felizmente, com muito conforto, então, onde eu estava e nas opções que eu fiz. Hoje eu sou jornalista freelancer e faço trabalhos de assessoria de imprensa, especialmente para projetos culturais e sociais. Um deles é a Fundação E-Carta, né, que é uma fundação cultural que trabalha com música, com artes visuais, com conscientização para a doação de órgãos, enfim, um conjunto de projetos muito interessantes, e também é ligada a um sindicato, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, também um sindicato que tem, né, uma posição não só de defender a sua base, mas voltado à cidadania, voltado à cultura, voltado a outras propostas muito além do corporativismo, né? Porque eu considero que cultura faz parte da educação, né, de um cidadão. Sem dúvida. Então, e fora isso, lembrando, só porque eu tenho realmente um apreço por
por sindicatos que valorizam comunicação. O Simpro mantém o jornal Extra Classe há tanto tempo, um jornal que faz um jornalismo de muita qualidade e que só trabalha com jornalistas diplomados, né? E que sempre segue as orientações da categoria, segue a tabela de pagamento do sindicato, está sempre muito afinado com o Sindijors e a FENAGE. Então, também gosto de referir isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso. Nesse tempo de trajetória, eu também, embora eu nunca tenha feito parte da direção do sindicato, só nessa gestão que eu finalmente... Mas eu sempre me senti muito presente aqui. Então, eu escrevi para o Versão dos Jornalistas em muitas edições, né? E eu lembro de uma coisa que eu vinha vindo para cá hoje, eu digo, o que eu vou dizer para as gurias, né? É assim, quando eu me formei e aí na DRT para o reconhecimento profissional e tal, e eu lembro de pegar a carteira de trabalho e vim direto no sindicato de jornalistas para me filiar. Essa é uma coisa que eu lembro, tipo, e tinha a ver com a proximidade do sindicato desde antes, desde a formação, né? E então por isso eu me sinto em casa há tanto tempo aqui. Aí, a gente se sente muito feliz, obviamente, com isso, né? E é um pouco do que a gente está tentando buscar na nossa gestão, né? De reaproximar aquele estudante que nós já fomos, né? É o que a gente quer que eles façam isso também, que eu fiz, que eles fizessem, né? pegar e vir correndo. E vir aqui e se sentir realmente parte, né? De tudo isso. Porque eu acho que, às vezes, o que acaba acontecendo, entre tantos reflexos negativos que esse último governo teve em relação à nossa profissão, tem todo esse desgaste, essa desconstrução, que começou ainda um pouquinho antes, né? Desses últimos 4 anos, eu diria que uns 6, mais ou menos, né? Uns 6 anos, mais ou menos, que isso só foi desgastando a nossa categoria e desgastando os nossos estudantes, que cada vez passaram a confiar menos, ou ficar pensando, afinal, o que o sindicato faz, o que eu vou fazer naquele sindicato, né? Então, isso tudo é muito... O que acontece hoje para nós, né, é muito triste. Mas também nos dá o quê? Nos dá aquela vontade de ir lá, não, vem aqui, vamos conversar, né? De buscar. E essa festividade que nós estamos fazendo agora é uma mistura de um pouco de tudo isso. Porque nós temos, além dos 80 anos para comemorar, que já é, né, uma data brilhante, afinal, poucos sindicatos chegaram a esses 80 anos, né? Muitos deixaram de existir por causa da pandemia e depois da reforma trabalhista. Exatamente. Né? E aí nós também vamos ter a felicidade de estar comemorando esses 80 anos em um primeiro encontro da nossa categoria depois da pandemia, onde realmente nós vamos poder estar fisicamente juntos, né? Nós vamos poder nos abraçar, nós vamos poder trocar ideias e confraternizar. Então vamos começar sobre essa ideia da confraternização. Eu sei que tu e a Mônica Cabanhas, que daqui a pouco mais a gente vai falar melhor sobre a Mônica Cabanhas, tem uma surpresinha aí, mas começaram esse projeto. Conta para o pessoal que não acompanhou desde o início essa ideia de se comemorar todo mês, né, ao longo desses 12 meses, os 80 anos. Como é que isso surgiu? Isso surge de manter essa data viva todo o tempo, porque o que nós achamos? Achamos assim, bom, a data a gente comemora, digamos, é um dia só, ou é um mês só, só que 80 anos a gente não faz todo dia. Verdade. E marcar 80 anos numa semana, ou só numa data, ou só num evento, é muito pouco para dar conta de uma história tão importante assim. Eu acho, né? Eu realmente acho... Nossa, é muito importante. Eu acho muito vigoroso isso, de tanta gente que se empenhou ao longo de todo o tempo para consistir o sindicato no tempo de jornalista provisionado, depois vir as formações e vir, enfim, todo o reconhecimento todas profissional. As lutas, né? Isso. Todos os direitos que a gente adquiriu ao longo do tempo nas nossas convenções coletivas, isso é resultado de muita luta. Sim, e então por isso
marcar esses 80 anos com atividades durante o ano inteiro. Isso eu acho, e quero felicitar muito vocês que puxam isso de dentro do sindicato e assim, nos animam muito a querer participar. Eu assim, sou sempre um pouco, como é que eu vou dizer, eu prestigio as lutas, mas não me envolvo tanto, assim, né? Mas eu me sinto convidada, porque eu vejo o empenho desta direção, que tem muitas mulheres, isso me honra ainda mais de ver tantas mulheres, né, na liderança do meu sindicato, né, e são tão poucas ao longo de 80 anos, né? Verdade. A gente teve a Vera Espolidoro, a Vera Daisy, a Laura. Eu espero que a gente continue com várias mulheres presidindo e sempre dirigindo a categoria, porque isso é importante em todos os sentidos. Mas voltando para a pergunta, que eu estou fazendo uma divagação a cada questão. Mas é ótimo. É assim que a gente faz. E, então, assim, eu acho que essa data merece todas as comemorações. Né? E eu estou muito contente de ver a organização da festividade do dia 12 de setembro. Porque ela está sendo construída por várias pessoas e também com muitas atrações na própria categoria, o que eu acho ótimo, porque nós temos muitos jornalistas, artistas, escritores, poetas, cantores, enfim, e que vão fazer parte disso. Então, eu também acho que isto é muito... é um diferencial dessa comemoração. É onde o jornalista também sobe no palco, né? Então, e mostra suas outras capacidades para além da nossa profissão. Então, eu acho isso muito, muito especial também. Eu acho incrível, porque assim, ó, é a hora que ele não está fazendo a cobertura, ele está no papel principal, né? E isso é super bacana, porque realmente eu já estive em eventos com jornalistas se apresentando, e é tão bacana da gente ver, eu me emociono muito. E quando tu falas assim do trabalho, eu acho que a gente chegou num momento em que todo mundo percebeu que o trabalho ele tem que ser coletivo. Não existe alguém, claro, nós temos uma presidenta, que é a Laura, maravilhosa, mas assim, onde todos são importantes da mesma forma, né? Então, o nosso trabalho tem buscado contemplar, né, esse sentimento de coletividade, de coletivo, de trabalho coletivo, e a gente tentar colocar em prática as ideias. E eu te pergunto sobre as atrações da nossa festa. Vamos lá. Então, as atrações da nossa festa são várias e foram realmente construídas coletivamente. Cada um trouxe uma contribuição e isso foi crescendo e nós temos várias pessoas trabalhando nisso, né? O nosso querido Juarez Fonseca está junto com a gente, né? Também nessa construção. E a gente vai ter, então, o Arthur de Faria, que com essa a pluralidade artística que o Arthur tem, jornalista, né? Vai estar com a sua banda, com as suas últimas criações, se apresentando nesse dia. Vamos ter também uma jornalista maravilhosa, que eu sou fã desde o tempo da TV Mulher, quando ela apresentava a TV Mulher com José Paulo Bisol. Eu sou fã da Balala Campos. Maravilhosa. Então, quem sabe o que foi a TV Mulher, que foi um programa que formou uma geração, porque era um conteúdo fantástico e a gente tinha todas as manhãs ali. Rompeu, né? Rompeu muitos paradigmas. Foi incrível. Para mim era assim, eu fazia o possível para acompanhar o TV Mulher a manhã inteira, porque ali eu tinha certeza que eu estava aprendendo coisas de cidadania e muito plurais. E a Balala fez parte, então, da minha adolescência e juventude, eu assistindo ela e o José Paulo Bisol, que ancoravam daqui do Rio Grande do Sul, TV Mulher Nacional, que tinha coisas fantásticas também. Balala vai estar cantando nesse dia.
né? E uma grata surpresa. Eu não sabia que Eu Balala... soube há pouco tempo que a Balala cantava, então estou muito ansiosa para ver a nossa colega cantando MPB, né, lá com a gente. Então estou muito feliz que a Balala vai estar lá, porque eu já expressei isso para ela em outros momentos, o quanto ela foi importante para mim, assim, né? Fantástica. Fantástica. Muito inspiradora. A gente vai ter também o César Fraga e seus colegas da banda Big Zen Voodoo, né? Eu e o César fomos colegas de faculdade e ele já na faculdade já tinha banda, já convidava a gente para os shows e tal, e ele está aí, né? Um grande jornalista e vai estar lá com a sua banda, né? Nos brindando. E a gente terá o Grupo Na América, que vai completar 40 anos de trajetória, que é o Dão Real Pereira dos Santos e o Zé Martins, que há 40 anos veio naquela vibe do Grupo Tarancon e tal, e está aí até hoje firme numa carreira linda, né? E sempre ativos e criativos, e estarão com a gente nesse dia, né? Também tocando os seus sucessos e os sucessos latino-americanos que também nos acompanharam, pelo menos a minha geração, né? E nós teremos também o Quarteto Jovem do Teatro São Pedro, né? A nossa festa vai ser lá, né? No multipalco do Teatro São Pedro, que é dirigido também pelo jornalista Antônio Onfel. Então, a gente está assim, também se sentindo em casa por causa do nosso colega verdade, Antônio Onfel, né? E teremos os nossos poetas e escritores nesse dia, lendo seus textos, seus poemas e poemas de colegas, né? Afinal, nós temos tantos jornalistas, escritores. E só para complementar, antes, Carla, tu falou da questão da valorização da cultura, educação e dos festejos, das celebrações. Eu acho que a gente trabalha numa profissão de muita seriedade, de checagem de dados, de muita responsabilidade social, mas em qualquer profissão eu acho que a gente sempre tem que estar animado pela cultura. Para mim, a festa, a ludicidade, ela precisa ser cotidiana, porque o ânimo alimenta a nossa vida e o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo, o amor pelas coisas que a gente faz. Então, eu sempre... Eu acho que a festa tem que estar sempre presente. A gente tem que ter mais festa, né? Vida é uma festa. Então, eu acho que a gente precisa da festa no sentido desse ânimo. Sim, né? Da exato, celebração, né? De exato. celebrar. A celebração da arte. Dia. Então, aqui, né, eu vi que na sede aqui do sindicato, as paredes estão lotadas de fotos dos colegas, está uma exposição de arte aqui, a gente vem, convido a todos que não têm vindo ao sindicato, que venham visitar a sede, porque está gostoso de estar aqui, né? Estou muito feliz com esse podcast dessa gestão aqui, que eu estou achando o máximo, e está muito agradável de ter todos os colegas fotógrafos nas paredes aqui da entidade. Então, mas é isso, eu queria dizer que festejar e celebrar, basicamente a palavra celebrar para mim acho que ela contempla esse sentido de que a vida tem que ser celebrada, né? E a gente tem que estar sempre muito compenetrado, né? Levando as coisas a sério, trabalhando sério, mas com muita alegria e muita celebração. Então, eu estou gostando muito dessa programação dos 80 anos. Estela, e sobre essa parte das poesias, eu vejo que tu tens aí os nomes de quem vai se apresentar. Isso, Carla. Queria continuar falando, então, sobre as atrações desse dia. Nós teremos também a Pamela Amaro, que é uma cantora, filha do Amaro, diagramador da Zero Hora, que vai se apresentar nesse dia, né? E nós teremos, claro, os nossos jornalistas poetas, que é o José Antônio Silva, né? O Zé Antônio, que foi editor do Versão, a Márcia Martins, que foi da direção desse sindicato, né? Colunista da Coletiva. Colunista da Coletiva.net, tem um texto maravilhoso e é poeta,
vamos E ter foi minha colega de faculdade. nós somos colegas de trabalho. Então, a gente vai ter essas atrações. E eu queria dizer um pouco mais, que essa construção coletiva que a gente estava falando, solidária, parceira, é que todos esses músicos, jornalistas, poetas, todos estão se apresentando gratuitamente, né? Não tem cachê, todo mundo vai estar lá no amor pela arte, o amor pela categoria, e é um prestígio aos 80 anos do sindicato. E também o Teatro São Pedro não está cobrando para a gente usar todas as instalações, né, do multipalco. Então, isso mostra que a gente pode fazer muita coisa com solidariedade, com a nossa força, um apoiando os outros, né? Nós somos um sindicato modesto, né? Bem modesto, e com a reforma trabalhista o sindicalismo foi muito atacado. Então, assim, eu sei o quanto os colegas que mantêm o sindicato fazem trabalho voluntário, como é o esforço de cada um que mantém a categoria, que é mais uma virtude, assim, de quem está no sindicalismo defendendo coisas tão importantes, né? E num momento como esse. Então, assim, são várias coisas que eu respeito cada vez mais, né? Os colegas sindicalistas que se devotam aí aos seus sindicatos e a fortalecer suas categorias, e não só as suas categorias, né? Na verdade, é uma visão de sociedade, né? É o respeito ao trabalhador, né? Aos seus direitos, a valorização salarial. E, mais do que tudo, eu sei que a luta desse sindicato pela retomada do diploma é uma pauta essencial, principal, basilar desse sindicato e também da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas. Porque o grande ataque que a nossa profissão sofreu, ele foi com a retirada da obrigatoriedade do diploma. Isso foi um golpe baixo, né? Sim. Revoltante, e a gente vê o quanto isso é prejudicial e nocivo frente às fake news. E frente às redes sociais, onde as redes sociais, qualquer um publica qualquer coisa achando que isto é informação. Verdade. Na verdade, é desinformação, né? A gente tem, para além das fake news, a gente tem muita desinformação. Porque ninguém é contrário que alguém resolva ser um influencer, alguma coisa, mas não pode, em hipótese alguma, chamar qualquer coisa que diga de informação. A informação, ela tem que ser produzida, alcançada, melhor dizendo, alcançada para a sociedade por meio de um jornalista graduado, que passou por todas as etapas do conhecimento, passou pelas questões éticas de saber o que vale ser, o que é importante ser noticiado. Não é uma questão ética de relacionamentos, de ser ético com o colega e tal. Isso sim é importante também, mas é ser ético na hora de avaliar essa notícia. Ela tem uma função social? Não, ela não tem. Ela vai trazer alguma coisa, algum benefício para a sociedade? Não, não vai. Então, ela não é uma notícia importante, ela não é uma informação importante. Então, acho que também passa por isso. Hoje, a gente vê muita coisa sendo colocada nas redes sociais, até mesmo em vídeos e tudo, que se a gente faz uma avaliação, o que muda na vida da pessoa? Nada. E se a gente é jornalista, como a gente, quando entrou na faculdade, queria mudar o mundo, a gente muda sim, com uma informação importante, com uma informação que tenha uma função social, né, Estela? E, basicamente, com muita ética. Porque a questão das pessoas imaginarem qual é a diferença de passar por uma faculdade de jornalismo. A formação na faculdade de jornalismo eu considero fundamental, especialmente num país como o nosso. A gente tem deontologia, a gente tem sociologia, a gente tem filosofia da comunicação, que fora naturalmente as disciplinas de língua portuguesa, enfim, mas
todo um conteúdo que é essencial para que a qualidade da informação que a gente vai gerar para colocar a público, ela tenha toda essa substância que dá a ela essa importância social. Por isso que se chama comunicação social. Nosso curso de jornalismo está dentro desse espectro, porque ela é de interesse público. E a gente precisa saber todas essas nuances com muita clareza. E as pessoas acham que passando qualquer informação ou alguma opinião é jornalismo. Opinião, muito bem, diga, essa é a minha opinião, escreva lá o seu artigo, assina embaixo, problema nenhum. Todo mundo pode expressar a sua opinião e isso não é censura nem nada. Agora, jornalismo é uma prática que exige um conjunto, né, de critérios que eu acho muito importante passar por um curso de formação de jornalismo para a gente saber do que a gente está tratando, porque é muito sério tu colocar uma informação e ter esse aval de que essa informação ela foi validada com qualidade, com todos os critérios jornalísticos. E eu acho muito, muito importante. Assim, e eu desejo que a sociedade tenha percebido o valor da formação do jornalista diante de tantas fake news. Então, assim, para mim, as fake news são, assim, essa mostra, essa explicitude do que faz a diferença de uma informação falsa de uma informação de qualidade. Então, assim, a gente vive um tempo muito, muito perverso, onde, para mim, assim, a função do jornalista é cada vez mais crucial. Porque, imaginar que com o tempo essa profissão fosse perder vigor ou perder importância, para mim ela ganha a cada dia mais importância diante desse universo tão amplo que os meios de comunicação tomaram por meio das redes sociais ou quaisquer, onde a informação precisa estar validada por um jornalista, quando a gente está falando de jornalismo. Eu acho que até, relembrando um pouco do que nós vivemos na pandemia, né, o nosso papel de jornalista ficou muito claro, né, onde, em meio a tanta desinformação, nós tínhamos informação para dar, e realmente buscando e checando, né. A gente já falou isso aqui várias vezes, eu e a Carla, com outros convidados. Olha, talvez o número pudesse ser muito maior de vítimas se não tivéssemos toda essa preocupação dos veículos de comunicação já renomados aqui no país e que realmente tomaram essa frente de se preocupar em manter os dados, em manter as pessoas informadas. Eu acho que até o que estava um pouco meio apagado, talvez, né, na questão de, não para nós, né, mas para a população, de afinal qual é o papel, acho que nesse período as pessoas conseguiram entender que o nosso papel é informar, né, porque desinformação também mata. Né? E a gente teve essa prova na pandemia. Né? Exatamente, acho que ali as pessoas desinformadas não se vacinaram, não cuidaram, não fizeram logo e morrer. Particularmente esse exemplo que a Viviane está trazendo, a mim me chamou muito atenção, né? Porque mesmo que num momento tão grave como o mundo viveu diante de uma pandemia, nós tivemos um governo que se negou não só a comprar vacina a tempo para salvar vidas, por interesses comerciais que foram vindo a público e serem mostrados que havia interesses econômicos de enriquecimento, e a cada dia isso fica mais evidente, né, que na verdade houve parte do governo se moveu por interesses particulares patrimoniais, né? Mas eu queria dizer que aquele pool de veículos nacionais que, a despeito de não contarem com os dados, né, sanitários, estatísticos da vigilância sanitária, enfim, se uniram e coletaram os dados nos estados, né? E o SUS, pela sua maravilhosa construção, né,
maior sistema público do mundo, o Sistema Único de Saúde, essa maravilha, e ele se manter ativo e se fortaleceu, mostrando que a sua capilaridade podia chegar assim a qualquer rapidamente tu pode chegar na ponta. Essa é a beleza do SUS, bem estruturado e bem conduzido, salva vidas imediatamente. E a comunicação mostrou o seu papel nesse momento. A despeito do governo boicotar, né, a informação para o público, para o seu próprio país, para os seus cidadãos, os veículos vieram assim: para a saúde nós estamos unidos. E aí pôde trazer todos os dias a atualização dos dados. Isso para mim foi uma amostra assim substantiva do que significa a qualidade da informação e o valor social do jornalismo. Então é um exemplo que eu acho que precisa ser muito destacado, sabe? Sempre. Tipo, a despeito de governos negacionistas, que não se importam com a vida do seu próprio povo, a comunicação foi lá e exerceu o seu papel. E até uma coisa... E evitou muitas evitou mortes, ainda, né? Mais claro, mortes. Para muito além da necropolítica que vigiu, a comunicação veio ali lutar pela vida e pela informação. Então, sim, eu acho que fake news mata, e a qualidade da informação pode salvar muita gente, literalmente. E até acho que, seguindo ainda nessa questão da época da pandemia, que nós acabamos todos ficando em casa, né, trabalhando de casa, remotamente, para os jornalistas, tirando os repórteres, isso acabou sendo uma coisa mais tranquila, né, entre as redações e tudo. A gente no meu caso, acabava assistindo mais jornais do que o normal, mas estava sempre ligada. E daí, um vício profissional, a gente até acompanhava que os desdobramentos, eles eram informados de forma diferente conforme o veículo, conforme a linha editorial do veículo. Mas o número estava lá. Isso, para mim, assim, é uma coisa que... Isso me marcou demais. E eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar com a informação verdadeira e deixar que a pessoa tire a sua conclusão, ela escolha, né, o que ela acha sobre esse ou sobre aquele assunto, mas não manipulando, né? Não o dado precisa ser real e checado. Exatamente. Aí a pessoa faz o uso que quiser, ela é livre para fazer o uso que quiser, mas ela tem o direito e a gente tem o dever de colocar os fatos como eles são. Até porque no próprio entretenimento, né, ele precisa ter a informação, né? Então, assim, o jornalismo, ele é o jornalismo no telejornal, ele é o jornalismo no entretenimento, ele deveria ser o jornalismo dentro do influencer, que se ele deveria, pelo menos, ter um jornalista para consultar e não dizer, às vezes, bobagens. Eu assisti um filme recentemente num desses canais, e era alguma coisa desse gênero, assim, que, na verdade, o cara tinha sido contratado para derrubar um outro. Então, o que a guria sugeria de dicas de emagrecimento e não sei o quê, e era uma persona, alguma coisa assim, ele botou um monte de coisa ao contrário. Se ela sugeria alguma coisa de passar café, sei lá o quê, e aí começou a colocar informações que as pessoas tinham alergia e que tiveram não sei o quê. E aí a vida da pessoa virou ao contrário. Aí tem duas questões. Ela não estava preparada para explicar o que ela estava explicando, e ela foi amplamente atacada por alguém que fez o que não deveria estar fazendo. Então, é um terreno muito perigoso. Então, por isso que quanto mais o profissional é qualificado, ele é preocupado, ele passou pelos bancos universitários, ele tem essa formação, ele tem essa troca que a gente pode sempre, né, ter, é o que vai fazer a diferença na hora que ele for passar a informação e seguir com a sua trajetória. E é um pouco do que tu pode nos contar, que a Carla me conta todo dia, um pouco do que eu já ensaio tentar contar aqui pro pessoal também, que são as nossas experiências e dessa nossa coletividade, né? E do verdadeiro papel do jornalista. Eu acho que a palavra que tem muito a ver com a nossa profissão é a palavra responsabilidade. Então, assim, o que eu sinto desde sempre, assim, é que essa profissão exige um grau de responsabilidade muito grande, porque ela impacta
dependendo do meio onde você veicula essa informação, ela impacta profundamente a vida da sociedade. Então, assim, quando a gente vai passar uma informação que vai para o público, né, que através de nós, do nosso critério, do nosso fazer, é assim, sempre é um peso, entre aspas, muito grande. É assim um peso, porque é o peso da responsabilidade, da qualidade da informação. Então, assim, digamos, para quem às vezes pensa em jornalismo como uma profissão fácil ou estética, porque às vezes, quando, digamos assim, eu digo eu sou jornalista, de que TV, de que rádio, glamour, né? Tem o glamour. Tipo, sempre tem uma coisa associada ao glamour e assim, a nossa profissão é 99% nada de glamour, porque ela é pesquisa, ela é checar, qual a terminologia mais adequada, é assim, responsabilidade. E essa responsabilidade, assim, fica com o jornalista 24 horas por dia. Assim, ela é muscular, ela é sanguínea, ela é, assim, porque tu tá lidando com a vida das pessoas. Então, quando a gente fala em PEC do diploma, em formação, a gente está falando de responsabilidade. Então, assim, é corporativismo, eu digo do fundo da alma, não é. Não. Se trata de responsabilidade. Não é uma profissão não é uma profissão qualquer, e ela não tem a ver com o status, de que TV, de que não sei o quê. Não, ela tem a ver com responsabilidade. A gente está lidando com coisas muito profundas, como diz a Carla, a gente entrava na faculdade com a ideia de mudar o mundo, né? E esse mudar o mundo, que é o desejo de todo mundo que tem ética, tu pode mudar o mundo de qualquer lugar de onde tu tá, em qualquer profissão que tu tá, mas mudar o mundo a partir da informação dá uma responsa enorme, e ela é um sentir diário, porque a gente não tira a roupa de jornalista nem um minuto nas 24 horas do dia. Não é que nem assim, eu vou ali, eu sou balconista, sabe, eu sou cobrador de ônibus, eu posso ter qualquer função, né? Mas eu posso chegar em casa e posso tirar aquela roupa. Agora eu não sou mais cobradora, não sou mais comerciária, né? Jornalista a gente é 24 horas por dia. Então, a gente sonha com a pauta. Então, assim, e aquele terror, tu tá fechando uma matéria, aquele dado não tá preciso, meu Deus, o que eu faço que esse dado não tá... Então, assim, prefere não usar o dado, prefere para que, quando for usar, ele seja o dado correto, né? Então, assim, para mim, essa coisa de ser jornalista é 24 horas e é a vida inteira. Por isso que, assim, nós vamos ter nossos queridos homenageados no dia do aniversário. Isso, vamos lá, voltamos ao aniversário. Eles merecem. Porque, assim, é uma responsa e tu, assim, envelhecer, ficar mais maduro, e essa prática tá em ti, né? Não sai de dentro. Tá na pessoa até a pessoa morrer, né? É isso, jornalista é pra vida toda. É verdade. É assim que eu sinto. A gente se sente assim, né? A gente se sente assim. E até nessa questão de jornalismo para a vida toda, nós temos a Pamela, né? Ela é filha do Chimba Fontoura, que já nos deixou, né? Com uma grande trajetória carnavalesca e tudo. Então, também um momento da gente, com a presença da Pamela, a gente também está prestando essa homenagem ao Chimba, né? E acho que também... E teremos outras homenagens, né? Nós teremos, ao todo, 8 homenageados, um representando cada década do sindicato. Hoje eu ainda não vou contar quem são, tá? Mas em breve... Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Tem muita surpresa boa vindo por aí. A gente mandou alguns convites. Hoje. Alguns já responderam imediatamente, outros ainda estão... Mas voltando à festividade, então vai ser uma mescla de apresentações, né, de música, de poesia, com homenagens. Isto é o que a gente tem pensado nessa construção coletiva, é que seja uma cerimônia alegre, leve,
não muito comprida, rápida, festiva e com homenagens justamente celebrativas de quem se dedica a isso há muito tempo e merece, sim, ser muito reconhecido. E eu gostei muito da proposta, assim, da direção de homenagear 8, um para cada década do sindicato. Claro que a gente sabe, eu gosto muito de lembrar do Olívio Dutra, quando teve um documentário que o Thiago Koch fez sobre ele, o Galo Missioneiro, e passar ali no Dante Baroni, o Teatro da Assembleia Legislativa, na estreia. Daí o Olívio subiu no palco e disse: qualquer um de nós merece um documentário, qualquer pessoa merece uma biografia. Então a gente vai estar homenageando 8 jornalistas, mas a gente sabe que com isso está homenageando realmente a cada um, né? Por causa disso que a gente estava falando. A praxis do jornalismo, em qualquer lugar que tu tá, numa assessoria de imprensa, num freelancer e tal, todo mundo, assim, essa coisa de saber que é como se tu tivesse fazendo uma grande reportagem, sei lá, para a BBC ou o que seja, mas tu tá fazendo ali naquele momento e aquilo é importante. Tu sabe o quanto é importante para ti fazer aquela notinha, se ela tá bem feita. Exatamente. Né? Sabe? O buraco de rua que a gente fala, olha ali, cobrir aquele buraco de rua. Com as fontes corretas, com o tratamento certo daquela informação, tá valendo, tá super valendo. É a qualidade que tu tá retratando aquele buraco de rua, tá perturbando aquelas famílias todas naquele bairro ali. E tratando com seriedade, a gente consegue que em seguidinha vão lá resolver o problema. Isso, o poder público omisso ou descuidado, né, possa estar com o olhar da imprensa também sendo incitado a fazer o seu papel, né? Então, essa celebração vai estar muito legal. Tem muitas surpresas que eu sei que vocês vão guardar também. Claro. Que eu não vou adiantar tudo. Mas, aliás, sobre isso, a gente vai acompanhar agora a nossa coordenadora dos festejos de 80 anos, a Mônica Cabanhas. Olá, Carla, Viviane, Estela, como estão as coisas aí em Porto Alegre? Espero que bem, gurias. Bom, é um prazer muito grande participar junto com vocês da Palavra é Tua, mesmo que seja de forma online, porque o tema dessa Palavra é Tua é sobre os 80 anos do nosso Sindijors. Na verdade, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a diretoria do sindicato, a todas, todos e todes, por terem participado efetivamente das comemorações dos 80 anos dos sindicatos dos jornalistas do Rio Grande do Sul. Tínhamos muita história de lutas e conquistas para contar, como também aproveitamos esse espaço tão importante de comemorações para discutir o sindicato dos jornalistas para o futuro. Criamos muitos espaços novos, participamos de muitos eventos internos e externos, tomamos novas posições, ativamos muitas coisas, criamos outras. Ou seja, aproveitamos esse ano de comemoração dos 80 anos dos sindicatos dos jornalistas do Rio Grande do Sul para efetivamente comemorar as lutas e conquistas do nosso Sindijors. E você esteve com a gente, você está com a gente, porque todos sabemos que somente juntos somos fortes. O sindicato precisa de todos vocês e é por isso que completamos 80 anos, porque os jornalistas e as jornalistas estão conosco e queremos ampliar essa participação. Queremos que você esteja mais presente nos próximos 80 anos.
Então, vem com a gente comemorar não somente 80 anos de história, como os próximos 80 anos. Construir os próximos 80 anos do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Vamos encerrar esse ano de comemorações dos 80 anos do sindicato com uma grande festa cultural no Teatro São Pedro. Mas, sobre esta festa, a Estela, que está aí com vocês em presencial, vai contar os maiores detalhes. Os detalhes que ela pode contar, porque nesta festa teremos muitas surpresas. Então, participe efetivamente da festa de encerramento dos 80 anos do Sindjors, pois essa comemoração faz parte da tua história como jornalista. Gurias, a bola com vocês. Sigam em frente. A nossa correspondente internacional, Mônica Cabanhas. Isso, Maravilhosa. direto Maravilha. da Suíça. A não é? Mônica online, participando de todas as reuniões de organização da Verdade. festa. Muito obrigada, Mônica, te sentir tão presente dentro da linha, tão longe, tão perto. É verdade, mas é bem verdade, isso, né? Representa muito bem essa linha do tão longe, tão É perto, isso. porque ela é tão presente, né, em todas as nossas atividades. É impressionante. Essa questão quântica do tão longe, tão perto, do Wim Wenders, Mônica Cabanhas é essa representação. Estelinha, então vamos fazer aquela chamada pro pessoal, né? Pega aí caneta e papel, 12 de setembro, 19 horas, Teatro São Pedro, na parte ali do multipalco, é na sala de música. Estaremos todos lá. Vamos repetir as atrações? Ótimo, gente, agendadinho aí, né? Porque vai tá bom, garanto. Então, vai estar lá o Arthur de Faria, o Quarteto Jovem do Teatro São Pedro, ó, tem todos os estilos. O Unamérica, o do Unamérica, o Dom Real e o Zé Martins. Vai estar o Zé Antônio da Silva, José Antônio da Silva, Márcia Martins, a Pamela Amaro com suas poesias e canto, o César Fraga e seus amigos com a banda Big Zen Voodoo. Deixa-me ver se eu esqueci de alguma coisa. Claro, a Balala Campos, né? Essas são algumas das atrações, né? E tem outras que as gurias vão deixar para depois. Vai ter tá surpresa, bem? vai ter Isso é surpresa. um teaser. Sim. Importante lembrar que a nossa história desses 80 anos começou, né, há 80 anos de fato. Então, assim, nós teremos uma parte também onde nós vamos contemplar os presidentes e as presidentas que por aqui passaram, né? Todos estão convidados, familiares, né, desses que já nos deixaram. E para que essa festa realmente possa estar acontecendo, né, para que ela possa acontecer, nós tivemos alguns apoiadores, começando pelo Teatro São Pedro, que o nosso parceiro, companheiro Antônio Hoffel fez todo esse caminho e apresentação para que nós pudéssemos ter esse local. Nós temos a Racon Consórcios, a Cooperativa Girassol, o Escritório de Direito Social, Cardial Contabilidade, Michigan Curso de Inglês, Toca das Flores e a Brasil dos Parafusos. Então, assim, a Brasil dos Parafusos, inclusive, vai estar... que participa da homenagem efetiva dessas 8 pessoas que vão receber essa homenagem dos 80 anos, com um presente muito especial. Apoios plurais. Acho que é importante também, né? Eu acho que se a gente pode falar que vai ter uma exposição de fotos dos nossos fotojornalistas. É verdade, muito bem Essa lembrado. pode falar, né? Essa pode falar. Então tá bom. Senão eu já contei um segredo. Mais uma surpresa. O Leão, né, tá cuidando disso para nós. Nós vamos fazer uma exposição que, na verdade, ela é a exposição física da exposição que deu origem às comemorações dos 80 anos, naquela época ainda de uma maneira virtual, né? Então, vai ter também um coquetel, assim, pra gente confraternizar, né? Então, todos e todas convidados, 12 de setembro, 19 horas, Teatro São Pedro. Estelinha, que prazer estar aqui contigo. Satisfação enorme.
Eu adorei estar aqui. Volta sempre. E Obrigada. vamos falar mais sobre jornalismo. Muito bem. Eu adorei estar aqui, gurias. Mas eu adorei muito mais saber desse podcast divino que vocês construíram, que é parte maravilhosa desse momento do sindicato. Eu sinto o sindicato muito revigorado. Eu me sinto muito bem com vocês na presidência. Muito obrigada. Obrigada. Estamos Obrigada, juntos, muito todos obrigada. nós. Obrigada, Estela.